Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma conversa de domingo, nosso encontro de fim de tarde de todo domingo, para conversarmos sobre arte, cultura e tudo aquilo que alimenta nossos espíritos. Boa noite, Neuza, boa noite a todos que estão entrando. Vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Você está no oratório virtual, rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicate supertecta. Pregai os evangelhos em cima dos telhados. Hoje o poeta João Filho estará ausente e eu fui convocado para substituí-lo. Olha a responsabilidade. Então vamos distribuir nossas caneladas literárias conversando sobre uma história bastante popular, mesmo entre quem não a conhece. Na conversa de domingo de hoje falaremos do Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, do escritor escocês Robert Louis Stevenson. Zete Bolos, bem-vinda, seja bem-vinda, boa noite. Antes, convido o espectador a conhecer o site do Oratório Virtual em oratoriovirtual.org. No site, além de um conteúdo bem bacana, o amigo espectador terá acesso às nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, a nossa web rádio com uma programação 24 horas e o nosso canal no YouTube, o Oratório Virtual TV, com conteúdos exclusivos. Inscrevam-se, pois, em nosso canal Oratório Virtual TV. Antes, um outro convite. Colaborem com a nossa missão. A Capela Nossa Senhora da Vitória precisa da nossa ajuda. A nossa chave Pix está aqui na nossa bio, aqui no Instagram, ou na descrição desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube. Certo? Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Bem-vindos aos que estão entrando. Rosângela 521. Eu vou pedir para os nossos espectadores, eu tenho muita dificuldade com essa interface das lives do Instagram. Eu acho que as mensagens passam muito rápido, então se por acaso eu pular alguém, peço que me perdoem. Essa interface do Instagram realmente não é muito amigável. Como eu disse, o nosso amigo João Filho hoje não poderá estar presente. Então hoje nós vamos tocar o barco aqui com a nossa conversa de domingo. Hoje falaremos de um autor que foi bastante festejado em sua época. Hoje é um pouquinho menos, mas ele escreveu pelo menos 2 histórias que estão muito presentes no imaginário popular. Uma foi A Ilha do Tesouro, e uma das personagens que são muito, muito replicados é exatamente o do Pirata da Perna de Pau. E a outra, que é o objeto da nossa conversa de hoje, é O Médico e o Monstro, né? Ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Uma história bastante popular à época, foi muito popular por décadas depois de publicada, foi muito adaptada no cinema, no teatro, televisão, música, quadrinhos, até games foram feitos a partir da história do Jekyll and Hyde. E, enfim, né, o esquema é mais ou menos o que o espectador conhece. Nós faremos uma breve biografia do autor, um breve resumo da obra e uma breve análise da obra. Bem-vindo às pessoas que estão entrando: a Lia Santos, a Tatiana Pessoa,
Sejam bem-vindas, obrigado pela audiência. Vamos só esperar um pouquinho aqui para a gente rezar o nosso Ângelus. Janice Magno dos Santos, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Janice. Eu vou pedir um grande favor, Janice, se você puder colocar o Pix do Oratório Virtual aqui nos comentários, para a gente deixar fixado e para os nossos espectadores puderem ver, pode ser? Agradeceria imensamente. Bem, não são 6 horas ainda, mas creio que podemos rezar o Ângelo, certo? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai do Filho, do Espírito Santo. Boa noite, Lia. Boa noite, seja bem-vinda. Vivian Cáliga, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado a todos pela audiência. Então, para quem está estranhando, nosso amigo João Filho hoje está ausente. Vamos dar um breve descanso para o rapaz. Semana que vem ele volta com força total. A nossa conversa de domingo. E hoje vamos falar de uma história que está muito presente no imaginário popular. E quando a história fica presente no imaginário popular, quer dizer que muita gente que não leu a história, mas sabe mais ou menos do que se trata, ou então sabe o que a imagem evoca. Hoje nós vamos falar do Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, uma história de 1886 do escritor escocês Robert Louis Stevenson. O Robert Louis Stevenson, por uma coincidência, na semana passada nós falamos do Chekhov, que morreu novinho com 44 anos, e por uma coincidência o nosso autor de hoje também morreu com 44 anos, morreu novo, e também de uma doença pulmonar. Não achava-se que era tuberculose, mas não, hoje sabe-se que não é bem tuberculose, mas era uma doença igualmente séria. Geraldo e JP de Magalhães Camargo, bem-vindos, boa noite, bem-vindos, obrigado pela audiência. Para quem está chegando agora, hoje falaremos do Médico e o Monstro, uma história de Robert Louis Stevenson, um escritor escocês. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, e morreu em 1894, aos 44 anos, portanto, na Polinésia, mais precisamente no arquipélago da Samoa.
Como eu gosto de fazer uma... Boa noite, JP de Magalhães, muito boa noite. Como eu gosto de sempre, vamos fazer um breve resumo biográfico do nosso autor. O Robert Stevenson, ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850, e logo cedo ele descobriu que tinha uma saúde frágil. Ele tinha algo muito próximo à tuberculose. A tuberculose e as doenças respiratórias como um todo, no século XIX, era coisa muito séria. Era coisa muito séria. Talvez equivalente assim, ao câncer, né? Algo desse sentido. Assim, um diagnóstico de doença pulmonar mudava a vida da pessoa. A pessoa tinha que refazer toda a sua vida. E ele descobre a tuberculose, vamos ficar na tuberculose ali pelos 20 anos. Né? Ele tinha um comportamento juvenil errático. Para desgosto da família, que era presbiteriana, ele renegou a religião. Para um maior desgosto, ele chega a se formar em advocacia, mas resolve não exercê-la, o que aumentou o desgosto familiar. E mais tarde, ali chegando aos 30 anos, ele completa o desgosto familiar casando com uma mulher desquitada, uma mulher separada, com 10 anos mais velha do que ele, e com 2 filhos, né, já relativamente crescidos. Boa noite, Denise, bem-vinda, obrigado pela audiência. E então, assim, ele teve um comportamento absolutamente livre de, sei lá, das chamadas amarras sociais. Não tinha, porém, uma índole má, não era isso. Ele simplesmente se resolveu como uma pessoa livre. Achou que sem religião, sem emprego, sem nada, para ele estava tudo tranquilo. Por conta da doença, ele viajou bastante, né, em busca de lugares mais aprazíveis para sua condição de saúde. A Escócia não é um lugar necessariamente bom para quem tem problemas de saúde, especialmente problemas pulmonares. A Escócia, Edimburgo, era um lugar frio e úmido, o que é terrível para quem tem, né, problemas pulmonares. Então ele viajou muito pela França, se estabeleceu pelo sul da França em busca de lugares mais aprazíveis, viajou muito pela França, aproveitou para conhecer galerias e museus, tal. E numa dessas viagens para a França, ela conhece o que seria a companheira, né? Mais precisamente em 1876, ele conhece a Fanny Van de Grift Osborne, uma americana então recém-separada de um veterano da Guerra Civil Americana, infiel e beberrão, segundo a biografia, e com um casal de filhos. Uma das filhas estudava em Paris, estudava arte em Paris. Eles iam encontrar-se esporadicamente. Em 1877, eles formam o casal, mas ainda assim com idas e vindas, até que em 1879, o Robert Louis Stevenson resolve. Ele estava nos Estados Unidos, estava em Nova York. Ele resolve pegar um vapor, né, o velho e bom vapor, que é uma imagem muito forte ali aqui no nosso Rio São Francisco, aqui, né, no Vale do São Francisco, e lá nos Estados Unidos, ali no Vale do Mississippi. Pois bem, ele pega um vapor e sai de Nova York, na costa leste, e vai até a Califórnia, na costa oeste. Esse espírito aventureiro foi determinante em várias das obras que ele deixou, especialmente, obviamente, a Ilha do Tesouro. E
E todas essas viagens aconteceram a despeito da fragilidade de saúde. Não raro ele estava em algum lugar e a saúde o deixava na mão. Ele tinha que ficar no lugar por dias ou até semanas, até se restabelecer, e depois retomava a viagem ou retomava o que estava fazendo. Uma das características do espírito dele, e talvez muito que mais tarde saberíamos que seria algo do espírito do tempo, ele foi um jovem que se vangloriava de dar desgosto ao pai, de ser a ovelha negra da família, algo assim. É uma coisa muito do espírito do nosso tempo, que obviamente a maturidade em quase, vamos lá, 90% das pessoas faz ver que é uma grande bobagem. Enfim, porque no mínimo você vai envelhecer e amadurecer e vai ver que será espicaçado pelos jovens da sua época, ou então você será pai e vai ver o ridículo da sua situação do momento. Mas enfim, ele tinha essa pequena característica na sua índole. Mas apesar disso, ele não era assim mau caráter na sociedade, nada disso. Assim, ele tinha uma boa índole, mas tinha esse espírito errático para uns, livre para outros. Aí o nosso espectador escolhe. Chegou a se declarar socialista na juventude, mas foi uma época que todo jovem se declarava socialista. Quando chegando aos 30, ele flerta com o liberalismo, mas em algumas cartas a amigos ele começa a se declarar conservador, ali chegando dos 35, por ali, assim, 35 anos. Mas tem alguns escritos políticos, mas nada muito relevante, né? Nada muito relevante. E ele morreu de forma fulminante na Polinésia. Morreu de forma fulminante aos 44 anos de uma hemorragia cerebral. Ele até hoje ele não é considerado um primeiro autor literário. Assim, ele é um autor ali de segunda classe, por aí. Aí, de novo, vai do gosto literário do nosso espectador. Mas, nas primeiras décadas do século XX, ele foi muito festejado entre os pares, né? Aí nós temos relatos do Proust, do Conan Doyle. Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes, do Henry James. O Henry James, eles conviveram um tempo quando o Henry James se estabeleceu no sul da Inglaterra. Aí tem o Rudyard Kipling, o Cesare Pavese, até o Beethoven, aí depois Brecht, o Hemingway, o Nabokov, o Chesterton. O Chesterton, em uma coleção de ensaios que eu tive acesso, ele dedicou praticamente um capítulo inteiro só pro Stevenson, né? Então, assim, ele foi muito festejado na sua época pelos pares, muito embora os livros, ele era muito vendido na época, mas mesmo assim os editores não levavam como assim um acontecimento literário. Eles meio que classificavam as histórias do Stevenson como nos Estados Unidos seria Pulp Fiction, né? No Reino Unido, na época, era Penny Dreadful, né? Algo como histórias chocantes e baratas, algo assim. Então, assim, eram histórias, no caso dos Penny Dreadfuls, ou
Tem uma outra denominação também, deixa eu ver se eu acho na minha colinha. Shilling Shockers. É algo como centavos chocantes. Assim, ela é uma coisa muito barata e algo relativamente rasteiro, feito mais para impressionar as pessoas do que necessariamente tê-las um prazer literário. Então, por muito tempo, mesmo em vida, ele foi meio que classificado como Penny Dreadful, né? Uma literatura mais, digamos, popularesca. Ele parece não se incomodar com isso. Assim, acho que ele não se incomodava com isso. Enfim, isso não impediu dele ser reconhecido pelos pares por muito tempo, né? Por pelo menos a primeira metade do século XX ele foi muito, muito reconhecido pelos pares. Da segunda metade em diante ele começou a ter a sua relevância revista e ele só iria ser relativamente reabilitado ali pelos anos 1960, 1970, quando começam a ressurgir no cinema, algumas histórias de aventura, né? Algumas histórias de aventura que aí resgatam a Ilha do Tesouro e por aí vai. Aí acontece uma pequena reabilitação, digamos assim, né? Mas ele continua muito popular, né? Só literariamente que ele ainda é bastante questionado. E aí, assim, sobre a publicação do Médico e o Monstro, segundo os biógrafos, era uma história que era um tema que era meio obsessiva, era recorrente que esse tema voltasse ao pensamento do Stevenson, assim, já desde da juventude, assim, ele já escreveu pequenas peças, tentando, né, achar uma forma de retratar essa dualidade, né, bem e mal, enfim, escuridão e claridade do nosso espírito. Chegou a escrever peças na juventude, como eu disse, chegou a escrever uma história curta, no encarte natalino de uma publicação escocesa. Enfim, mas ele só foi realmente pegar para escrever mesmo lá para seus 35 anos, assim, depois dos 30, já chegando aos 35. Ele estava estabelecido com a família numa cidade do sul da Inglaterra, Bournemouth, uma cidade costeira, né, do sul da Inglaterra, de novo à procura de um lugar aprazível para a condição de saúde dele. E aí ele escreveu, começou a fazer os manuscritos e começou a mandar para o editor dele, né? Quando ele terminou os manuscritos, o editor foi ao encontro dele e tal, e discutiram. Reza a lenda, não sei até que ponto, há discordância entre biografias, mas reza a lenda que o Stevenson ele queimou os manuscritos. Ele queimou todos os manuscritos. Mas o editor, ele tinha um compromisso com o editor, e ele reescreveu a história de novo. Outro dado controverso na biografia dele, mas acabou prevalecendo esse dado. Ele reescreveu a história toda em coisa de 6 dias. E detalhe, mal de saúde, estava acamado, estava de cama e convalescendo de uma hemorragia. Então, assim, foram 6 dias bastante intensos. Mas, segundo algumas cartas que ele escreveu para amigos, a história veio muito pronta para ele nesses 6 dias. Tudo que ele tinha escrito, tudo que ele tinha pensado obsessivamente durante a vida, veio quase um milagre literário, assim, digamos assim, que já é muito difícil ver coisas curtas
muito prontas para a gente escrever. Imagina uma história completa com, sei lá, 115 páginas. Então, praticamente todo o argumento estava muito presente nesses 6 dias. E ele reescreveu muito rapidamente. Os personagens principais são 2 em um só. É o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. O Dr. Jekyll, se não me engano, é Henry Jekyll e o Sr. Edward Hyde. A inspiração para esses personagens, o Dr. Jekyll principalmente, é aquilo, mais um dado controverso da biografia dele. Ele acompanhou em Edimburgo, certa vez, um julgamento de um professor francês que morava por lá em Edimburgo, na Escócia. Esse professor foi condenado por envenenar a esposa. E descobriu-se durante o julgamento que ele tinha o hábito nada saudável de envenenar os convidados dos jantares em que ele era convidado. Enfim, ele fez isso na França, fez isso no Reino Unido e estava lá em Edimburgo agora. Então ele foi condenado à forca, obviamente. Na época ainda se condenava à forca. E segundo o Stevenson, foi a inspiração primária do doutor, no caso do Hyde, né? Do Mr. Hyde. Eu vou contar mais daqui a pouco, nós saberemos quem é um médico, quem é um monstro. E o Dr. Jekyll era um amigo de infância, um presbítero anglicano que ele conhecia. Ele pegou emprestada a personalidade desse presbítero e compôs o Dr. Jekyll. Né? Então, esse é o Robert Louis Stevenson. A obra dele está em domínio público, se você tiver curiosidade, pode procurar. Infelizmente, grande parte do material está em inglês, mas acha-se muita coisa em português. Por exemplo, a LPM tem essas edições de bolso que são muito bacaninhas, muito baratas. A tradução é mais ou menos assim, esforçada, mas podiam se esforçar mais. Mas mesmo assim, vocês percebam que é um livro curtinho, dá para você ler no ônibus, no metrô, numa fila de banco, esperando algum compromisso, enfim, vale muito a pena você ler. Né? E então vamos à história, certo? Vamos falar um pouquinho, resumir um pouquinho da história do estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, história escrita em 1886. Nesse caso, eu estou numa edição cuja tradução foi coordenada pela tradutora Beatriz Viegas Faria. Foi um grupo, acho que é um grupo de trabalho, tal, que ela coordenou. E a história é o seguinte. Basicamente é o seguinte, um personagem que tem dupla personalidade, e dupla personalidade díspares entre si, né? Um de caráter cordato e plenamente sociável, e outro com caráter absolutamente errático e puramente maligno. Logo nos primeiros capítulos, aliás, logo no primeiro capítulo, o leitor vai ser apresentado à maldade do Sr. Hyde. Então, para a gente se situar, o médico é o Dr. Jekyll e o monstro é o Sr. Hyde, ou mais precisamente, Henry Jekyll e Edward Hyde. Então, logo no primeiro capítulo, nós temos contato com a maldade desse Sr. Hyde. Há um episódio em que ele está vagando apressadamente pela noite de Londres
E ele nessa caminhada apressada, ele abalroa uma garotinha e não presta socorro. Não só abalroa, como ainda pisa ali na garota, assim, em alguma parte do corpo, né, ao tentar se desvencilhar. Ele é contido por passantes, por transeuntes, e ele, afetando uma sociabilidade, ele paga uma indenização, ele paga uma espécie de compensação à família da garotinha, mas o Stevenson já retrata retrata a forma como ele é visto pelos transeuntes, como uma forma que intriga à primeira vista. Assim, ele tem toda uma fisionomia que acaba fazendo jus à maldade. A fisionomia é absolutamente pouco amistosa, né? É muito pouco amistosa e repulsiva. Então, assim, nesse primeiro capítulo nós vemos essa maldade gratuita, e também vemos pela primeira vez uma breve conexão desse senhor Hyde com o senhor Jekyll. Como é que sabemos dessa conexão? Através de um advogado chamado o senhor Utterson. E esse senhor Utterson vem a ser advogado do Dr. Jekyll. E saberemos no capítulo seguinte que o Dr. Jekyll fez um testamento deixando absolutamente tudo para o senhor Hyde. Não só em caso de morte, como também em caso de desaparecimento. Se, por exemplo, o Dr. Jekyll ficar, sei lá, 3, 4 meses desaparecido, todos os bens dele deveriam ser doados para o Sr. Hyde. E, obviamente, isso intriga o Sr. Utterson. E o Sr. Utterson passa a investigar, né, essa conexão do Sr. Hyde. Como é que um rapaz, um senhor cordato como o Dr. Jekyll, poderia ter uma ligação com alguém tão vil como o Sr. Hyde? Boa noite e bem-vindo a quem está entrando agora, a Cris Minerva e a Caetana. Espero que eu tenha falado certo. Caetana, Madalena, boa noite, bem-vindas. Então, como eu estava dizendo, o Sr. Utterson começa a investigar a natureza da ligação entre o Dr. Jekyll, o seu cliente, e o Sr. Hyde, né, essa figura repulsiva do Sr. Hyde. Mas durante essa investigação, o caráter maligno do Sr. Hyde, ele se intensifica, né? Ele anda pelas ruas de Londres à noite, fazendo pequenas maldades, e culmina que ele acaba assassinando uma figura conhecida da sociedade londrina e do mundo político do Reino Unido. Ele mata um membro do parlamento, mata de forma muito gratuita, né? É um evento que é testemunhado por uma senhora que está na janela, vendo o tempo, tal, e acaba testemunhando esse assassinato, e foi feito de uma forma tão cruel que o Sr. Hyde, o Edward Hyde, ele usou uma bengala para matar o membro do parlamento. E a coisa foi tão cruel que ele chega a quebrar a bengala e depois ele começa a pisotear e socar. Então, assim, ele realmente desfigura a vítima na mão e de forma gratuita, sem nada, nenhum antecedente entre os dois que justificasse uma fúria, nada disso, é uma coisa gratuita. Obviamente foi testemunhada e o senhor, e vem a ser que a vítima também era cliente do senhor Utterson, que acaba indo à cena do crime, né?
e acaba vendo o objeto que foi usado, a parte, né, quebrada do objeto que foi usado no crime, que era a bengala. Ele reconhece uma bengala que ele próprio tinha dado para o amigo tempos atrás, o que obviamente vai intrigando. Então, assim, da mesma forma, enquanto a maldade vai aumentando, a maldade do Sr. Hyde vai aumentando no decorrer dessas primeiras partes da trama, também vai aumentando a nossa intriga, né, em saber qual é a real natureza da relação entre o Dr. Jekyll e o Hyde, porque a cada capítulo, esses primeiros 8 capítulos são relativamente curtos, e ele vai dando pistas, e o Stevenson vai colocando algumas pistas assim sobre assim a real profundidade da ligação, né, do Jekyll e do Hyde, mas sem em nada fazendo tanto o leitor quanto o próprio Dr. Utterson supor a real natureza da ligação, né? Então, assim, vários episódios confundem tanto o Dr. Utterson como o próprio leitor, obviamente. Há um episódio em que o Sr. Hyde, na qualidade de cliente, chama o Dr. Jekyll, na qualidade de cliente, chama o Dr. Utterson ao seu encontro, e o Dr. Jekyll entrega uma carta. Essa carta, ela acontece assim, depois do crime do assassinato do membro do parlamento. O Hyde desaparece. Ele desaparece, não é visto em canto nenhum, né? Eles vão na casa dele, eles encontram documentos queimados, né? Mas, mais uma vez, encontram alguns documentos ou elementos do senhor, do Dr. Jekyll, nas coisas do Dr. Hyde, enfim. E então ele desaparece, né? E meses depois o Dr. Jekyll chama o senhor Utterson, isso na relação cliente-advogado, e o Dr. Utterson recebe uma carta que não deveria ser aberta enquanto o Dr. Jekyll estivesse vivo, mas a curiosidade foi muito maior. O Dr. Utterson quebra a promessa, abre a carta e vê que é uma carta do Hyde, do alter ego maligno do Jekyll, né? E nessa carta o Hyde, ele confessa uma pequena confissão, não muito profunda, da sua má índole, e tem aquela promessa, né, de todo, enfim, todo criminoso, ainda mais criminoso recorrente, aquela promessa que é de 100 criminosos fazem que nunca mais fazer aquilo, enfim. Acontece que quando Utterson está lendo essa carta, ele está na companhia de um assistente, e o assistente vem a ser expert em caligrafias. O assistente, por coincidência, estava com um convite para jantar na casa do Dr. Jekyll. Então, ele também escrito à mão, e ele consegue comparar, coloca os dois pedaços de papéis lado a lado, e ele percebe que a caligrafia da carta do Dr. Jekyll é uma caligrafia forçada, ele não é uma coisa natural. É como se uma pessoa estivesse tentando disfarçar uma forma de escrever. E ele, como expert em caligrafia, ele nota isso e avisa, né, o Utterson, que está ali do lado dele. Vejam que esses personagens, com esses conhecimentos, eles logo depois eles seriam muito presentes nas histórias do Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Enfim. Então, assim, mais uma vez, quando parece que estamos
caminhando para uma separação assim dos personagens, né, do Jekyll and Hyde. Tipo assim, vai como se cristalizasse a ideia de que eram pessoas, obviamente, separadas e uma relação, apenas uma relação infeliz. Vem esse dado da caligrafia, das caligrafias semelhantes, para mais uma vez estabelecer uma conexão e mais uma vez intrigar, né, tanto o leitor quanto o Dr. Utterson. O leitor praticamente é guiado pelo Dr. Utterson em toda a história. Assim, a história vai levando, assim, as investigações do Sr. Utterson vão levando assim, a uma conclusão de que o Dr. Jekyll, o Hyde se aproveita da amizade do Dr. Jekyll, né? É algo meio, uma relação meio de parasita, digamos assim. Então, assim, o Utterson dirige, e até porque o Utterson, além de advogado, é um amigo de faculdade do Hyde, do Jekyll. Então, assim, toda a intriga que ele tem em mente o encaminha a pensar de que o Jekyll está sendo vítima de um aproveitador, né? Então ele vai dirigindo a investigação nessa direção, assim, nesse objetivo de demonstrar para o amigo que ele está sendo vítima de um aproveitador. Acontece que um amigo em comum dos dois, do Dr. Jekyll e do Utterson, um amigo chamado Sr. Lanyon, um amigo igualmente dos tempos da faculdade, ele é aquela coisa, é aquela amizade assim, ele não gosta muito do Dr. Jekyll, esse Sr. Lanyon, o Mr. Lanyon, não gosta muito do Dr. Jekyll, mas até segundo, lembrando aqui como foi escrito na história, estava muito velho para novas amizades. Então, assim, ele tolerava a presença do Jekyll. Enfim. E esse senhor Lanyon tem uma súbita mudança de temperamento, né? Ele era afável, alegre, né? E plenamente sociável. E, de repente, ele fica soturno, né? Melancólico, com ansiedade, com momentos de desespero. E a coisa, o Sr. Lanyon, a mudança é de tal forma profunda que em poucas semanas ele morre. Né? Em poucas semanas ele morre. Né? E então isso, obviamente, é um acontecimento que interfere profundamente nas investigações do Sr. Utterson. Né? Num próximo capítulo acontece mais uma tragédia. Um dos criados do Dr. Jekyll pede a intercessão do Sr. Utterson, pede que o Sr. Utterson vá lá no gabinete de leitura, né, do Dr. Jekyll, porque o Dr. Jekyll está há semanas trancado no gabinete e não sai praticamente para nada. Até para comer, ele pega comida do chão, da soleira, da porta, da sala de estudos e não vê ninguém, não quer ver ninguém, nem nada. Então, assim, a criadagem, né, preocupada com isso, e sabendo que o Dr. Utterson é o advogado dele e amigo de longa data, pede intercessão, né, do Utterson, e eles terminam arrombando a porta, e ao entrarem no ambiente, o ambiente está intocado, está em perfeitas condições, né, e ao tocar, ao
arrombarem a porta e entrar no ambiente, eles veem um corpo inerte no chão e veem que é o Hyde, o alter ego maligno lá no Dr. Jekyll. E, obviamente, né, aquilo é uma reviravolta na cabeça dos dois, né, principalmente do Utterson. E ele dá o Dr. Jekyll como desaparecido. Né? Ele ainda não é sabedor da real natureza, né, da relação dos dois. Então ele dá o Dr. Jekyll como desaparecido. Ele percebe várias evidências de que ele estava no mesmo ambiente do Sr. Hyde naquele mesmo dia que o Hyde morre. Né? E aí chegamos nos 2 últimos capítulos onde a trama se explica. Né? O Utterson meio que dá como caso encerrado, né? Precisando só saber do paradeiro do Dr. Jekyll, mas o Dr. Jekyll deixa um envelope bastante volumoso, e dentro desse envelope temos 2 cartas, uma carta do Sr. Lanyon, que ele escreve antes de morrer, e uma carta do próprio Dr. Jekyll, né, que ele deixa exatamente endereçada para o Dr. Utterson. E são exatamente essas cartas que elucidam a história, e essas cartas fazem parte dos 2 últimos capítulos. Os 2 últimos capítulos são mais longos, né? Mas assim, lê-se muito rapidamente. O Stevenson tem um estilo muito bacana, você lê muito rapidamente. E no primeiro desses últimos, no penúltimo capítulo, temos a carta do Lanyon, do Sr. Lanyon, onde ele explica a sua súbita mudança de temperamento. Né? E aí ele explica que certa noite, algumas semanas antes dele morrer, alguns dias, né, obviamente antes dele mudar de temperamento, o Dr. Jekyll faz um estranho pedido a ele, dizendo que uma pessoa iria em nome dele e essa pessoa pediria que ele fosse no gabinete de estudos do Dr. Jekyll para pegar um determinado objeto, uma caixa, e ele deveria manter essa caixa para que um preposto iria pegar e usufruir do conteúdo dela. Ele estranhou o pedido, mas acatou, né? Fez. A criadagem estava mais ou menos a par de que o Sr. Lanyon iria para lá fazer o que ia fazer. E, enfim, quando chega na meia-noite, numa meia-noite, o Hyde bate a porta do Lanyon. Né? O Lanyon não conhecia o Hyde, conhecia assim, acho que de vista, eu sabia da existência dele, mas não tinha, né, uma convivência nem nada com ele. E o Hyde, né, diz que está ali em nome do Sr. Jekyll, do Dr. Jekyll. O Lanyon confirma que a caixa está lá com ele e tal, convida o Jekyll, o Hyde, para entrar. O Hyde entra, abre a caixa e faz uma o conteúdo da caixa são elementos químicos em pó e acho que tem um líquido. Ele mistura esses elementos, bebe a solução resultante e diante do Sr. Lanyon transforma de volta no Dr. Jekyll. Um fato que obviamente impressiona o Lanyon a ponto dele ficar horrorizado, né? Ele fica claramente horrorizado. Imagina você ver uma pessoa se transformando em outra na sua frente. E não é só o rosto, não, tá? O corpo inteiro. O Jekyll tem tipo 1,80 m de altura,
O Hyde tem 1,60 m e pouco, enfim. É uma mudança bastante acentuada, não só de rosto como de corpo. E isso acontece na frente do Lennon, que obviamente fica horrorizado, e tão horrorizado que ele não consegue contar para ninguém, não consegue, por exemplo, chamar o Utterson, que é um amigo em comum, não consegue nada disso, e ele internaliza o acontecimento de forma tão nociva que ele vai definhando aos poucos e acaba morrendo. Tem como é que é, uma passagem desse capítulo onde o Hyde, não satisfeito, né, ele como um caráter maligno, ele fica extremamente satisfeito com o desespero do espectador da cena e potencializa o desespero, né? Ele vai potencializando o desespero, ele vai instigando o desespero no senhor Lennon, né? Então é um caráter extremamente nocivo para a convivência humana. E no último capítulo nós temos a carta do Dr. Jekyll. E nessa carta nós temos toda uma explicação. Né? A carta claramente foi escrita nos últimos momentos do Dr. Jekyll. Ela tem toda um tom de desespero, né? Um tom ali de urgência, de desespero, de ansiedade. E nós sabemos mais ou menos a explicação. Nós temos a explicação, né? Mais ou menos não, nós temos claramente a explicação de como as coisas chegaram ao ponto que chegaram. O Jekyll explica que durante a juventude ele tinha um comportamento tão errático que um belo dia, ainda na juventude, ele teve um peso de consciência tão severo que ele era bem nascido, filho de família bem sucedida, ele era bem posto na sociedade, a família era conhecida na sociedade, e obviamente esperavam dele um comportamento, toda uma vida que levasse também a continuar essa vida da família. Mas a juventude dele foi tão errática e um belo dia ele teve um peso de consciência tão grave que ele se estabeleceu uma espécie de penitência. Vejam bem, uma espécie de penitência. Por que uma espécie de penitência? Porque ele refreou o comportamento dele em busca de recompensas na sociedade, exclusivamente isso. Ele buscava recompensas exclusivamente na sociedade. Então ele estipulou para si mesmo um freio nesse comportamento, mas foi uma coisa assim tão mal resolvida que ele ficou praticamente assim todo o resto da juventude e início da vida adulta com pensamentos obsessivos nessa maldade da juventude. E uma das formas dessa obsessão vinha na forma do pensamento da dualidade do ser humano, né? Do bem e do mal, da nossa escuridão, do nosso lado mais iluminado, né? Da nossa... E aí esse pensamento foi ficando obsessivo contra ele. Ele tinha conhecimentos em química, biologia e química, em ciências em geral. Ele acaba chegando a uma solução, ele acaba misturando alguns ingredientes num estudo, ele acaba misturando ingredientes e acaba chegando numa solução que, uma vez ingerida, faria, né, o indivíduo mudar radicalmente a personalidade, um giro, digamos, de 180 graus na personalidade. Então, assim, uma pessoa de caráter de boa índole seria cometido de má índole e vice-versa.
Na carta, ele diz que ele diria um pouquinho mais tarde na carta que se ele tivesse tomado essa solução no momento que estivesse com o espírito um pouco melhor, talvez o desfecho fosse outro. Mas enfim, ele acaba experimentando essa solução, acaba tendo sua personalidade radicalmente transformada, né? O cordato, o sociável Dr. Jekyll se transforma no vil, né? No completo abjeto do Sr. Hyde. Mas tem um detalhe que ele coloca na carta que passou um pouco despercebido de vários críticos, de várias pessoas que analisam a obra. Essa mudança de personalidade foi sedutora para ele. Quando ele volta para ser Dr. Jekyll e analisa o que aconteceu, ele percebe que ele ficou satisfeito com o que aconteceu, assim, porque o Hyde, ele tinha era um tal ímpeto que na cabeça do Jekyll faltava a ele, né? E isso foi algo que satisfez o Dr. Jekyll. Ele se seduziu pelo ímpeto novo, por esse ímpeto diferente do Hyde, né? E essa sedução fez com que ele bolasse um sistema dentro da cabeça que ele usaria essa personalidade do Hyde em algumas ocasiões de forma controlada, né? Olha só, ele simplesmente, né, ia mexer na criação, não é? E enfim, obviamente com o uso repetido da solução, obviamente que a maldade do Jekyll, do Hyde, começa a ficar maior. O Jekyll começa a perder o controle da maldade do Hyde. O Hyde, ele começa a não se satisfazer com as pequenas maldades, ele precisa de mais maldades. O Hyde tinha prazer em fazer mal às pessoas, ele tinha um prazer em ser mal. E, como sabemos, as coisas do mundo não têm controle, a gente não controla as coisas do mundo, nem o bem, nem o mal. E o Hyde começa a perder as estribeiras, né? Tanto que culmina no assassinato do membro do parlamento. E o Hyde, o Jekyll tem consciência dessa perda de controle. A todo momento ele tem consciência de que o Hyde está piorando, de que ele está ficando cada vez pior, mais maligno. Mas ainda assim ele continua tomando a solução, porque a solução acaba virando uma espécie de droga, né? A índole do Hyde começa a virar uma espécie de droga, porque o Jekyll ele não fala abertamente, ele fala muito, muito ligeiramente, mas fica muito claro que ele se ressente de ter da forma como ele refreou a índole da juventude. Então, assim, ele fica, a divisão acaba sendo não mais entre o bem e o mal, assim, como comportar o bem e o mal, mas sim como acomodar esse mal na sua vida. Como acomodar esse mal. Ele meio que se estabelece uma nova vida e como ele vai acomodar essa índole vil nessa nova vida. E, obviamente, ele não consegue, né? O Dr. Jekyll foge ao controle. Ele, inclusive, explica que criou toda uma vida paralela. Não é exatamente só a mudança de personalidade que ele lida. Ele tenta controlar de tal forma essa nova personalidade que ele cria uma vida paralela. Ele tem uma vida como Dr. Jekyll numa determinada casa, no seu gabinete de estudos, e criou uma vida paralela numa casa diferente, com criadagem diferente, pro Hyde, pro Edward Hyde. Obviamente que a personalidade do Hyde acaba prevalecendo no decorrer do tempo, e
E, obviamente, como o Dr. Jekyll tem a consciência disso, ele acaba tendo angústias. A alma dele começa a ficar pesada, o espírito dele começa a ficar pesado, a consciência começa a ficar atribulada, né? Além disso, a extenuação física das transformações não é uma transformação simples, ele fica extenuado a cada transformação. Então, assim, ele começa a perder o controle e ele reconhece que começa a ficar escravo do mal. Num determinado ponto do relato desse último capítulo, o Jekyll, o Dr. Jekyll, ele reconhece que ficou escravo do mal, e ele não vê mais solução na vida, ele não vê mais como... Até porque uma das coisas que faz o Jekyll entrar em desespero é o fato de que os ingredientes da solução começam a acabar. E quando ele começa a repor esses ingredientes, ele percebe que a solução começa a não ter a mesma eficácia. Né? Começa a não ter a mesma eficácia. Então isso aumenta o desespero. Então vejam que ele tem a consciência desse mal encarnado dentro dele, mas em nenhum momento ele esboça arrependimento. Assim, ele só lamenta o fato de não poder controlar, não poder acomodar esse mal dentro dessa nova vida que ele estipulou para ele. Então, assim, quando ele percebe que os ingredientes novos da solução não seriam eficazes, né, não faria a solução ser eficaz para ele transformar e tudo, ele entra em desespero. E antes, e mais um ponto desse relato que é muito interessante, ele fala muito de uma forma muito satisfatória para ele, obviamente, do fato de poder agir como bem entender e não se responsabilizar pelos atos. Então, assim, quando para você ter uma ideia da consciência que ele tinha do mal que ele fazia enquanto Hyde, ele tinha consciência e gostava muito disso, de saber que os fatos que o Hyde fazia, o atropelamento da menina, as maldades diárias, cotidianas, o assassinato do membro do parlamento, o Hyde, o Jekyll seria como uma terra onde o Hyde seria fugitivo. Seria uma espécie de um lugar onde o Hyde seria fugitivo. Então, assim, ele tinha... Uma das coisas que seduziram, além da índole diferente dele, foi isso, a ideia de liberdade, que inclusive é muito moderna e muito atual, de que você pode fazer absolutamente tudo sem ser responsabilizado por nada. Né? Então, assim, quando ele, por exemplo, assassinou o Hyde, assassina um membro do parlamento, e ele se transforma logo depois, volta a ser Jekyll, ele fica muito tranquilo, ele tem encontros com os amigos e todos, a descrição, ele está muito tranquilo, ele não tem nenhum peso de consciência. Então, assim, fica essa ideia, assim, em nenhum momento, não há um peso de consciência, de arrependimento, nada disso. É simplesmente um lamento por ele ter perdido o controle sobre esse alter ego. Né? Ele perdeu o controle do alter ego e o alter ego acabou se tornando um mestre dele, ele acaba sendo um escravo, ele foi escravizado pelo alter ego maligno e ele lamenta profundamente. Apesar desse lamento, ele lamenta com certa profundidade, vamos corrigir, porque ele procura, ele só realmente entra em desespero, não por uma crise de consciência, mas ao ver que ele não seria mais capaz de fazer a solução, né, a solução química,
que permitia a transformação. E aí ele entra em desespero porque ele teria que ele não teria mais controle sobre o personagem, né, sobre o alter ego, e ele teria que conviver com o fato de que não seria mais sociável, não seria mais bem-quisto, não seria mais rico, enfim, né? E aí ele tira a própria vida, né? É quando o corpo que o Utterson e o criado acham que é o doutor do Hyde, obviamente, na verdade, do Jekyll, e ele tinha acabado de escrever a carta, e aí ele acaba de escrever a carta e tira a própria vida. É uma história assim, interessantíssima. Ela está no nosso imaginário popular, mesmo quem não conhece a história, volta e meia usa a imagem do médico e do monstro, né? Mas e essa imagem é usada para duplicidade de caráter, né? E esse livro vendeu muito no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nas primeiras semanas ele foi visto com estranhamento pelos leitores, não vendeu tanto, mas aí um jornal do Reino Unido fez uma crítica favorável, e aí ele vendeu coisa de 60 mil exemplares nas primeiras, em coisa de semanas, e nos Estados Unidos ele vendeu coisa de 250 mil exemplares em poucos meses, o que é um fenômeno, né? E obviamente eu vou pegar emprestado uma breve análise que eu vi num site de ensaios católicos, um site muito interessante. O site é o Catholic Education Resource Center, Centro de Recursos para uma Educação Católica. É um site todo em inglês, mas assim, o JP de Magalhães Camargo lembra Morte em Veneza. Pois assim, esse tema, JP, ele foi, muita gente pegou emprestado. Isso aí, muita gente pegou emprestado. Eu mesmo pesquisando sobre quem referenciou, né, esse tema, uma curiosidade até que da minha infância, quem for aí já nos seus 30 e pouco, 40 e por aí vai se lembrar do Incrível Hulk. Acho que tem um remake aí mais novo, né, do Incrível Hulk, pois o Incrível Hulk em parte foi inspirado na história, né, nessa história também do Jekyll and Hyde. E, enfim, é uma história muito presente no imaginário popular. O Stevenson ficou muito famoso depois dessa história, né? E tem então eu vou ler aqui um pedacinho dessa análise desse site de ensaios católicos. Eu vou deixar esse site, o link desse ensaio, na descrição do vídeo no nosso canal do YouTube. E, enfim, vamos lá. Fiz uma tradução meio apressada. O JP, achei que fosse falar do Piu Piu e do Frajola. Não. Não. Vamos à análise. É uma tradução muito apressada, peço que os espectadores me desculpem. Mas vamos lá, abre aspas. O mais estranho do Médico e o Monstro é que nada é tão estranho assim. É um caso muito comum na lei da vida, principalmente com raízes na religião. Este caso lida com a montanha de tentações diárias e com os efeitos respectivos desses pecados. Mas, embora o pecado nos seja familiar, nunca o olhamos frente a frente. E na história nada fica oculto. O grotesco, o asqueroso, o eterno lamento são esfregados em nossos narizes, trazendo à tona um lado escuro da nossa natureza. A tentação é algo que se enraiza silenciosamente em nós e vai crescendo como uma árvore, vai crescendo, tornando-se cada vez mais difícil de livrar-se dela, até que nos domina e acaba definindo a nossa paisagem.
O desejo de Jekyll era ter prazer incontrolável através de um sistema controlado. No fim, ele é controlado pelo caos incontrolável. Jekyll acaba escravizado pelo intelecto e moralidade um tanto quanto infantilizados. Fingir ser o que não é, por tanto tempo, acaba por nos transformar naquilo que fingimos ser. Os que fazem acordo com o diabo são mais sujeitos a se tornarem suas vítimas do que aqueles que a ele declaram guerra. Fecha aspas. É uma análise muito bacana, que eu gostei muito. Vou deixar o link na nossa descrição do vídeo. Infelizmente está em inglês. Eu vou pedir permissão a eles. Se eles permitirem, eu traduzo e coloco no site do Oratório. Esperem aí as próximas semanas. Mas é isso. Toda vez que nós tentamos controlar as coisas do mundo acabam por nos controlar. Acho que essa fica a lição, né? Não é uma fábula, né? Mas enfim, o Chesterton até retrata, analisa essa história como uma fábula, né? Então eu acabei até formulando aqui um arremedo de moral da história, né? E então é isso, amigos. Esse foi o livro de hoje, a conversa de domingo de hoje. Falamos do Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson. Eu convido, entusiasticamente a lerem essa história. Essa edição aqui da LPM é baratinha, deve ser, sei lá, R$15. E você lê, os capítulos são curtinhos, assim, isso é perfeito para ler assim, em qualquer ocasião do seu dia a dia. Eu não coloco como uma literatura menor, não. Acho que é uma literatura bem bacana, assim, cala fundo na gente e acho que vai ser de grande proveito do leitor. Assim. Então eu recomendo vivamente, né, leiam O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Certo, queridos? Nossa, brigadão. Acho que estourei o tempo para variar. Nunca consigo fazer essa live no tempo correto. Um dia conseguirei. Espero que o Padre Gilson não puxe a minha orelha por causa disso. E você está aqui no Oratório Virtual, rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Predicatis Supertecta. Queridos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês fazerem companhia para mim até agora. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. A Denise, obrigado. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado a vocês. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. No próximo domingo teremos mais uma conversa de domingo e o próximo livro eu já vou até adiantar para vocês. O Alienista, do Machado de Assis. Não sei se o nosso poeta estará presente. A Rita Lemos, eu que agradeço, Rita, obrigado a você. Não sei se o nosso poeta estará presente, mas enfim, algum colaborador do Oratório Virtual estará aqui com certeza. Então anotem na agenda O Alienista, do Machado de Assis, a nossa próxima conversa de domingo. Queridos, muito obrigado pela audiência. Inscrevam-se no nosso canal, acompanhem o nosso site, rezem o texto todos os dias, vão à missa aos domingos e tenham todos uma semana abençoada, certo? Tchau, queridos. Até a próxima conversa de domingo, se Deus quiser.